Você aí de casa vai fazer o Enem esse ano? Seu filho vai fazer? E aí, vocês já conferiram um cartão de confirmação? Esse documento está disponível desde o dia 3 de novembro. As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Os estudantes aqui do Distrito Federal têm dedicado esses últimos dias aos estudos e lidado com a ansiedade pela chegada do exame. Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Os alunos dessa escola particular de Brasília já estão ansiosos. O Enem é o primeiro passo para muitos estudantes que buscam ingressar em uma faculdade. Analisando a trajetória ao longo de todo o ensino médio, a gente percebe a nossa evolução. Então é um pouco mais tranquilo você pensar que, olha, na prova você já conseguiu, no simulado você já conseguiu. Então talvez lá no dia vai ser um pouco mais tranquilo. Para Lara, que sonha em fazer medicina, os estudos, sejam na escola ou em casa, estão a todo vapor. Agora, nessa reta final, eu vejo assim, o desenvolvimento que eu tive em física e química, que estudar a teoria me proporcionou, especificamente só nessas matérias, me ajudou a focar muito mais naquilo que eu realmente tenho dificuldade. O Gabriel pretende estudar engenharia. Os preparativos para o Enem começaram quando ele entrou no ensino médio. Ele conta que reforçou o estudo em todas as áreas. No início do ensino médio, a gente pensa mais nessa avaliação porque ela é feita em cada um dos anos. Como a gente já está, querendo ou não, estudando conteúdos que caem no Enem, já era uma preparação também para esse momento que vai vir agora, no fim do terceiro ano. Beatriz, que sonha em ser arquiteta, tem focado os estudos principalmente nas áreas de ciências da natureza e matemática. A jovem afirma que o aprendizado não fica restrito à sala de aula. É importante que a gente tenha conhecimento de várias áreas e esse é o principal desafio quando a gente vai fazer a redação do Enem, que a gente não tem o conhecimento de qual será o tema. Então, a gente precisa pesquisar e estar ligados nas atualidades que estão envolvendo o mundo hoje. O professor de português, Gabriel Hamilton, ensina alunos que se preparam para o Enem há 6 anos. Ele considera a prova de redação a mais difícil do exame e arrisca alguns palpites de qual pode ser o tema este ano. A gente pode esperar, desde o meu ponto de vista, uma temática mais voltada para o eixo de meio ambiente, é no qual eu aposto mais. Pelo fato de que a última vez em que esse eixo foi cobrado foi em 2008, o ano que eu fiz o Enem, já tem bastante tempo. E também porque a gente tem vivenciado nas últimas décadas uma crescente onda de problemas envolvendo o meio ambiente. E o Enem gosta de abordar temáticas que sejam problemas, daí a necessidade de se propor uma solução. O educador dá algumas dicas essenciais para que os candidatos conquistem boas notas. É importante se alimentar bem, comida leve, entender que é importante dormir bem na noite anterior, dormir cedo, porque questões emocionais e fisiológicas podem impactar o rendimento no dia da avaliação. Quanto à avaliação em si, é importante começar pelas questões, não pela redação, é uma sugestão minha, e principalmente pelas questões com as quais se tem mais afinidade no dia. Muitos estudantes, por conta da pandemia, adiaram o sonho de chegarem à universidade. O Tiago Maciel, de 19 anos, é um desses exemplos. Desde os 17 anos, ele vem estudando, pesquisando para fazer a tão esperada prova do Enem. Ele que sonha em se formar em relações internacionais. Tiago, inclusive, veja só, ele concilia os estudos com as vendas de hortifruti grangeiros. Então, os preparativos já vinham desde 2018 e desde essa época eu já estudava muito, principalmente conteúdos que estavam à frente da minha classe, mas mesmo assim, graças à pandemia, acabou tendo que adiar. Por um lado foi bom que eu consegui ter uma preparação melhor, só que por um lado foi ruim porque o tão certo sonho que já era de fazer o Enem e conseguir entrar na faculdade, teve que ser adiado. Meu ponto de dificuldade em questão do Enem acho que é mais em questão de matérias exatas, porque exigem mais preparação, exigem uma explicação melhor e uma coordenação melhor. Se a gente não tem esse tipo de explicação, fica difícil a gente ter um bom desempenho. Mas o sucesso no Enem não depende apenas de muito estudo. Questões físicas e emocionais também têm muita influência no resultado. A gente não consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo.
Então busque nessa reta final fazer coisas que de fato te relaxem, que te distraiam. Então se você está ali no dia, não está conseguindo estudar, não está conseguindo revisar, ao invés de insistir ou lutar contra aquele pensamento negativo, vai lá e vai fazer alguma coisa para te distrair. Uma dica é você fazer intervalos estratégicos durante a prova. Isso vai fazer com que você renove a sua concentração e também dê uma descansada, porque é uma prova muito longa. Pois bem, e a menos de 2 semanas da primeira fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, 35 servidores comissionados pediram demissão do instituto que organiza a prova. Em uma carta conjunta, os servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira justificam o pedido de demissão. Eles alegam fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. O presidente do Instituto, Danilo Dupas Ribeiro, assumiu em fevereiro deste ano e é o 4º a passar pelo cargo durante o governo Jair Bolsonaro. Ele foi por vários anos ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual o ministro da Educação, Milton Ribeiro, era reitor. O presidente da Associação de Servidores do INEP falou sobre alguns dos motivos da insatisfação dos trabalhadores. Eu posso destacar aqui o sistema do Enem digital. Tem os sistemas dos censos educacionais que, por exemplo, servem de base para a distribuição de recursos do Fundeb para estados e municípios. Mas chegou num ponto que os servidores não podem mais permitir ser responsabilizados por atitude da administração. Os funcionários são servidores de carreira e continuam trabalhando no INEP, mas deixaram os cargos comissionados que exerciam. O Instituto é vinculado ao MEC e organiza e realiza exames como o ENAD e o Enem, que tem a primeira prova marcada para daqui a menos de 2 semanas, no dia 21 de novembro. O ministro da Educação publicou em uma rede social que o cronograma do Enem está mantido e que não será afetado pelo pedido de exoneração de servidores do INEP. A crise no INEP repercutiu também no Congresso Nacional. O deputado professor Israel protocolou na Comissão de Educação requerimentos de convocação do ministro da pasta e também do presidente do INEP para prestarem esclarecimentos.